Graça e paz, irmãos, bom dia. Então tá aí, o pessoal dizia que a gente não falava, não entrava ao vivo no domingo de manhã. Cá estamos, iniciando essa série de estudos, nossa EBD, que já estamos aqui com saudade, já há muitos domingos sem ter EBD, e hoje nós começamos a EBD com um tema que tem com certeza despertado o interesse de muita gente aí no decorrer desses dias, dessas semanas, que é uma série de estudos sobre escatologia ou as correntes escatológicas, tá bom? Então, nós temos a alegria hoje de ter o pastor Edson, que é ali da CIB de Altos. Nós vamos explanar as correntes no decorrer desses domingos, literalmente mostrando como elas são. Nós não estamos aqui definindo se corrente A ou B é errada ou certa, nem que nós temos essa corrente, mas queremos expor aos irmãos, e é claro que nas perguntas, na interação, os irmãos vão percebendo, de repente, alguma inclinação minha, do pastor Laquelle, do pastor Edson, mas isso é algo estritamente pessoal. Nós não estamos aqui dizendo que nós temos corrente A ou B. Então, o nosso objetivo é de que os irmãos continuem a ser edificados pelo conhecimento da palavra, e é com muita alegria que a gente começa, então, essa série aí, nos próximos domingos, a partir das 10 horas, conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, passo a palavra aí para o pastor Laqueden e depois o nosso convidado, o pastor Edson. Então, pessoal, muito bom dia. É um privilégio, como o pastor Ramon Torres acabou de dizer, estarmos aqui, retornando na nossa escola bíblica dominical e com a presença do querido pastor Edson, que vai estar ministrando esse tema super importante, muito delicado e que traz ainda muita confusão no meio das igrejas evangélicas e daqueles amigos que ainda não compreendem ainda essa questão da segunda volta de Jesus e os sinais que dela estão descritos na Bíblia. Mas muito gratos. Então, pastor Edson, muito bem-vindo, e nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor e colocando essa manhã de estudos diante dele. Vamos orar. Paizinho querido, gratos nós somos pela tua misericórdia, pelo teu amor, entendendo que cada um de nós somos pecadores e necessitamos da tua graça para a transformação das nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. Abençoa a vida do nosso querido pastor Edson, coloca as palavras certas na sua boca e que, em nome de Jesus, haja edificação espiritual à luz da Sagrada Escritura. É assim que nós oramos, colocando esta manhã de bate-papo em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está agora com o nosso querido convidado, pastor Edson de Souza e Silva. Bom dia a todos. Eu agradeço aí pelo convite para que nesta manhã estejamos estudando sobre o milênio. Como o Ramon deixou bem claro, o nosso objetivo aqui não é dizer qual é a corrente, é a correta, porque nós veremos que há muitas diferenças, mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber que também há muitos problemas em cada corrente escatológica. E o nosso objetivo aqui é fazer um panorama geral, óbvio, não tem como, no tempo que nós temos, fazer uma abordagem de todos os textos que falam desse assunto. O que eu quero destacar logo desde o início é que toda discussão sobre o milênio está baseada em Apocalipse, capítulo 20. E eu peço que você abra lá a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Peço que pegue papel e caneta, né? Porque nós vamos abordar muita coisa, muito texto, e é importante para quando a gente abordar as outras perspectivas milenares, vocês também possam depois comparar os textos. Apocalipse 20, verso 1, diz a partir do verso 1, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações,
até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. É a partir desses versos que nós temos, então, as correntes sobre o milênio. É bom a gente entender que nós não iremos fazer uma exposição do livro de Apocalipse. Nós vamos citar, sim, alguns textos de Apocalipse, mas nós vamos fazer uma exposição das correntes milenares, que são o pós-milenismo e o pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo temos o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. E dentro da corrente pré-milenista temos o pré-tribulacionismo e tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então, a gente vai trabalhar e entender um pouco essas correntes milenares. Por que é importante estudar sobre o milênio? Tem muita gente que diz assim, mas eu não preciso saber disso, a minha salvação não depende disso. É verdade, a nossa salvação não depende se você é um amilenista, um pré-milenista, histórico ou dispensacionalista, ou um pós-milenista. A sua salvação não depende disso. Mas é importante entender e estudar, porque alguns textos, ou vários textos do Antigo e do Novo Testamento, a interpretação deles dependerá da sua corrente escatológica. Não tem como. De um modo geral, você lê Apocalipse, por exemplo, e diz assim, eu sei que no final Deus vai vencer o mal, junto com o seu povo que foi redimido pelo sangue de Cristo. Ok. Mas na hora de interpretar algumas nuances do texto, você tem que entender qual é a sua corrente, a sua corrente escatológica. Apesar de que eu já sei que a maioria, mesmo sem saber, acabam tendo uma interpretação mais para o lado pré-milenista. E nós veremos porque você vai se identificar com isso, ok? O que a gente precisa também entender de início? Que a literatura apocalíptica, ela desenvolveu-se no período ali do exílio, para responder ao sofrimento que o povo ali estava passando. Eles procuraram explicações para a razão do sofrimento. E seriam, então, os inimigos do povo de Deus. Então, a literatura apocalíptica, de um modo geral, ela tem essa questão da batalha, entre o bem e o mal do povo de Deus e do povo que segue a Satanás. Quando você vai para o livro de Apocalipse com isso em mente, a gente entende que Apocalipse, no grego, significa revelação. E o propósito do livro de Apocalipse, assim como era o propósito do livro de Daniel, e assim também o livro de Ezequiel, que também são literaturas apocalípticas, tem um propósito de mostrar que Deus dirige o mundo, apesar do sofrimento do seu povo. Que Deus tem o controle da história, mas Deus, no final, derrotará definitivamente o mal. Esse é o propósito da literatura apocalíptica. O povo estava no exílio. Então, Deus, por meio do profeta Daniel, vai mostrar o quê? Eu estou no controle das nações, eu estou no controle do que está acontecendo no meu povo. Ezequiel está no exílio.
E quando aparecem aquelas visões no capítulo 1, tá? Ali é para mostrar, eu também estou no controle de todas as coisas. Então, a literatura apocalíptica, ela tem esse objetivo. Outra coisa importante que nós precisamos saber, quem segue as correntes amilenistas e pós-milenistas interpretam a Bíblia de forma simbólica e espiritual. O milênio é simbólico, não são 1000 anos literais, ok? Então, várias figuras que aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, algumas profecias, elas têm uma perspectiva simbólica, nós veremos. Já a perspectiva pré-milenista, seja ela histórica ou dispensacionalista, ela tem uma visão mais literal do texto. Não que os amilenistas não entendam que existem aspectos históricos que se concretizaram ali. Tem, sim, que é uma coisa que nós precisamos entender. O Apocalipse, por exemplo, foi escrito por um povo numa época, e tem aplicações ali, tem cumprimento, mas apontando para cumprir no futuro mais plenos, né? Aquilo que a gente chama de senso plenos na interpretação do texto bíblico. Então, e os pré-milenistas também não entendem tudo literal, eles não creem que um dragão de verdade soltando fogo, é óbvio, né? E muitos pré-milenistas, eles não entendem também que são 1000 anos literais, alguns acham que 1000 anos é literal no sentido de que Deus vai reinar literalmente, mas é um tempo determinado de tempo, não 1000 anos literais. Mas, basicamente, os amilenistas e pós-milenistas têm uma abordagem mais espiritual do texto, mais simbólica, e os pré-milenistas são mais literais na interpretação ali do texto bíblico, ok? Vamos entender um pouquinho a corrente pós-milenista, ok? Ela tem muitas semelhanças com a corrente amilenista. A diferença está quando nós chegamos no período do milênio, ok? E quanto à perspectiva dos fins dos tempos, que a perspectiva pós-milenista é mais otimista, com o avanço do evangelho, e a perspectiva amilenista não é tão otimista assim. Deixa eu explicar. Os pós-milenistas entendem que o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Eles, baseados em Mateus capítulo 28, por exemplo, do ID, eles entendem que o evangelho vai triunfar de tal forma, os pós-milenistas, que haverá uma conversão global. Eles não estão dizendo que todos o que eles estão dizendo é que haverá uma evangelização e uma conversão global. Como consequência disso, haverá influências cristãs significativas na sociedade, na política, na economia, ok? E esses sistemas do mundo, essa estrutura do mundo, ela funcionará mais e mais de acordo com os padrões bíblicos. E então, de repente, começa o milênio, ok? Um milênio de paz e justiça na Terra. Os pós-milenistas, eles diferenciam aqui dos amilenistas. Os amilenistas não entendem que haverá uma conversão global. Eles entendem que, à medida que o evangelho for avançando, haverá mais perseguição, chegará um tempo de perseguição global e também de muito sofrimento para o povo de Deus e de muita apostasia, ok? Mas para os pós-milenistas, não. O evangelho vai avançar de tal forma que haverá uma conversão global e aí começa o milênio. O milênio é literal no sentido de que um reino de Cristo na Terra, não no sentido de que Cristo vem visivelmente, como entendem os pré-milenistas, e sentará no trono em Jerusalém, ok? Mas no sentido de que
nós viveremos um período de paz e justiça na terra, onde os padrões do reino estarão influenciando todo o mundo. Então, no final desse período de 1000 anos, que não precisa ser literal, ok? Cristo voltará à terra, Satanás será solto, Cristo voltará à terra, e então haverá o juízo final, o julgamento dos crentes e dos descrentes, novos céus e uma nova terra. Então, se você pegar o esquema pós-milenista, é assim, começa ali na cruz, na ressurreição de Cristo, ok? E aí o evangelho vai subindo, vai avançando, ok? E aí depois ele desce, porque começa a perseguição, e aí com a volta de Cristo começa os novos céus e a nova terra, ok? Então, você percebe mais ou menos, esse é o sistema pós-milenista, ok? Eles entendem que o evangelho vai avançar de forma global, haverá um momento que muitos irão se converter, e então começa um reino de paz e justiça por 1000 anos, que podem ser literais ou não. Então, quem são autores pós-milenistas que você pode buscar? Tem o Rushdon, que ele é pós-milenista, Ian Murray é pós-milenista, Kenneth Gentry, pós-milenista, e o famoso R.C. Sproul, né? Se você procurar o livro desses autores, são autores pós-milenistas. Se eu não me engano, já dei uma pesquisada, todos esses autores, Sproul, com certeza, eles têm livros em português que você pode buscar. Richard Donne, Ian Murray, Kenneth Gentry e R.C. Sproul, eles têm, são autores pós-milenistas, tá bom? Vamos falar do amilenismo, ok? O amilenismo, ele é uma corrente que muita gente acaba não conhecendo, e até entendem mal, porque a partícula negativa amilênio, ela literalmente significa não milênio, e pode dar a entender que os amilenistas não acreditam no milênio. Isso não é verdade. Por isso que alguns autores gostam de usar o termo milênio realizado, tá? Dando a entender que nós já estamos no milênio. Para os amilenistas, nós já estamos vivendo no milênio. Aí a gente vai mostrar isso por quê, ok? Mas a ideia de amilenismo ficou esse nome, é por isso que ele é conhecido, mas não quer dizer que os amilenistas negam o milênio. Pelo contrário, os amilenistas eles creem no milênio, só que esse milênio simbólico, onde nós já estamos vivendo nesse milênio simbólico. Os amilenistas entendem, ok, que o Apocalipse faz uma leitura cíclica da história, ok? Os números no livro de Apocalipse, eles são muito importantes. Seguindo a linha do William Hendrickson, os amilenistas eles fazem uma leitura chamada de paralelismo progressivo no livro de Apocalipse. Eles entendem que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões, ou 7 ciclos, retratando a igreja, desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, ok? Onde o autor bíblico do Apocalipse, ele vai, ao longo do seu livro, fazendo recapitulações, acrescentando alguns detalhes a mais, ok? Onde é que está o primeiro ciclo? Do capítulo 1 ao 3, onde ele fala de Cristo e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, ok? Onde é que está o segundo ciclo do Apocalipse? Capítulo 4 ao capítulo 7. É a visão do céu e dos 7 selos. O terceiro ciclo está do capítulo 8 ao capítulo 11, que trata das 7 trombetas. Se você observar um detalhe, a partir do segundo ciclo, porque o primeiro ciclo é uma introdução, a partir do segundo ciclo, você vai perceber que um outro ciclo está começando, porque no final do capítulo 7, no final do capítulo 11, do terceiro ciclo, ele fala da ira de Deus, do juízo de Deus e do triunfo do povo de Deus. Então, depois começa um outro ciclo. É só você observar aí. Então, o terceiro ciclo, do capítulo 8 ao 11, fala das 7 trombetas. O quarto ciclo, do capítulo 12 ao 14, aparece ali o dragão,
a mulher, o filho e as 7 vozes. O quinto ciclo é do capítulo 15 a 16, que aparecem as 7 taças do Apocalipse. E o sexto ciclo, do capítulo 17 ao capítulo 19, que fala da Babilônia e dos 7 selos ali aparecendo de novo. E o sétimo ciclo, que vai do capítulo 20 ao 22, das 7 coisas novas. Então, o livro de Apocalipse, ele retoma alguns temas, reforçando o tema que foi dado, para que aí, dando mais detalhes sobre isso. Aí você diz assim, existe um outro livro que faz isso? Tem, Daniel. Daniel, que é um livro apocalíptico, no capítulo 2, você vê ali a visão das estátuas, no capítulo 8, você vê a repetição da visão, só que dando outros detalhes a mais. Então, havia um paralelismo no livro de Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver na visão pré-milenista que o livro de Apocalipse tem que ser lido de forma cronológica. Então, para o milenista, o capítulo 20 não é seguido do capítulo 19. O capítulo 20 é uma recapitulação do que vai acontecer no capítulo, ou uma resposta do que está no capítulo 4 e 5. Para os pré-milenistas, não. Depois do capítulo 19, vem o capítulo 20. Ok? Ao longo da explanação, nós vamos entender melhor essa ideia. Ok, então o que é que nós queremos dizer, o que é que o milenista quer dizer com o milênio já realizado? O milênio é a era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho ele pode ser pregado por todo mundo. Qual é a ideia? Que quando Cristo adentra no reino de Deus, quando Cristo entra neste mundo, ok? Então começa então o reinado de Cristo sobre a terra, e esse reinado, claro, ele só se concretiza na ressurreição, quando Cristo ressuscita e senta à direita do Pai. E o que é que Paulo vai dizer? Que ali potestades, principados, governos agora, todos estão debaixo dos seus pés, ok? Então, para o amilenista, aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que já morreram e já estão reinando com Cristo no céu. O reino de Cristo, então, no milênio, não seria um reino físico aqui na Terra, mas sim um reino celestial, ok? Como vamos entender isso? Observe aí Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou no abismo, verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, ok? Em Apocalipse 23, diz que Cristo, por sua vitória, restringe a ação de Satanás no mundo. Para os pré-milenistas, nós veremos que Satanás vai ser preso para que Cristo reine 1000 anos na Terra, literalmente. Ok? Ele reina. Para o amilenista, não. Ele entende que que Cristo já está aceitado no trono, reinando já num milênio simbólico. Por que os amilenistas creem assim? Vá comigo em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 19. Não é o verso 19, deixa eu só... verso 28, tá bom? Verso 28. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Observe que
a chegada do reino de Deus indica que o reino de Deus já chegou entre os homens. Quando o reino de Deus entra, como é que o reino de Deus entra no mundo que é dominado por Satanás? Ele entra agora, quando Cristo, então, lembra daquela passagem que diz que Cristo, antes de entrar na casa, o ladrão tem que amarrar o valente, ok? Tem que amarrar o valente, e quando ele amarra o valente, o valente ali no texto é Satanás, ok? Ele precisa amarrar o valente para que então, em si, ele possa, a igreja e seu povo possa livremente pregar o evangelho. A ideia é que no período anterior a Cristo, no Antigo Testamento, Satanás dominava as nações. Satanás, ele enganava as nações. Isso fica bem claro porque somente Israel conhecia ao Deus verdadeiro. Somente Israel foi para quem Deus se revelou. Se alguém quisesse ser salvo das nações estrangeiras, tinha que vir para Israel. Como fez, por exemplo, a rainha de Sabá, ok? Somente Israel foi revelado como eles deveriam fazer os sacrifícios para que os seus pecados fossem perdoados. Somente lá era aceito por Deus os sacrifícios. Somente em Israel. Somente Israel, então, tinha a redenção e o templo, onde Deus se fazia presente. Ninguém era naquela época do Antigo Testamento, ninguém era enviado para evangelizar as outras nações. Nós temos uma exceção de alguém que é enviado, que é o profeta Jonas, que é enviado para Nínive. Mas Deus ali está querendo ensinar algo para Israel, de que Israel não era um povo que foi salvo porque era um povo mais especial ou mais santo do que os outros. O propósito era o contrário, era para ensinar para Israel que eles não eram tão bons assim. E que Deus poderia salvar qualquer nação que ele quisesse. E ele prova isso, enviando Jonas para salvar a pior cidade daquela época, que era a cidade de Nínive, ok? Então, Satanás enganava as nações, só não Israel. Claro que ele também atuava em Israel, ok? Tentando, mas ele não tinha um poder pleno sobre a nação de Israel, porque a revelação de Deus para Israel estava ali. Lembrem-se que quando Jesus vai enviar os 70 para evangelizar, Mateus capítulo 10, ali a partir do versículo 5, notem bem, o que Jesus diz? Não evangelizem samaritanos e nem gentios. Não evangelizem samaritano e nem gentios, porque Cristo ainda não tinha conseguido, não tinha ainda a autoridade, o direito pelas outras nações. Porque ele vai conquistar isso na sua ressurreição. Mateus capítulo 28. Lembra o que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Satanás, você não tem mais autoridade sobre as nações. Essa autoridade agora pertence a mim. Eu conquistei essa autoridade, o Pai me deu essa autoridade. E essa autoridade agora eu dou para a igreja. E a igreja, então, agora vai avançar e Satanás não vai mais atrapalhar o avanço do evangelho como ele fazia antes. Porque a autoridade agora está com Cristo. Outra passagem interessante que nos mostra isso, em João capítulo 12. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do versículo 30. Olha olha o que diz aí. Vamos ler aí. Verso 30. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha... verso 20, desculpa. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa,
estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: olha só, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Esta hora aqui é a crucificação. Então veio uma voz do céu: já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: olha só o que Jesus diz aqui, no verso 30. Esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Quem é esse todos? Judeus e gentios. Então, para o amilenista, Cristo, quando ressuscita, Cristo, quando morre na cruz, esmaga a cabeça de Satanás, esmaga a cabeça da serpente. Quando ele ressuscita, ele assenta à direita do Pai, envia o Espírito Santo para que a igreja faça a missão. E a autoridade que ele recebeu do Pai sobre os céus e a terra, sobre os principados e potestades, essa autoridade é dada a quem? A Jesus, à igreja. Onde é que você vê o exemplo disso? Lucas capítulo 10, verso 17 a 18. Quando os discípulos voltam, e ele diz, tudo alegres, porque tinham expulsado demônios, Jesus diz assim: eu vi Satanás cair dos céus. Ali não é literalmente. Ele está falando da derrota de Satanás por meio da pregação do Evangelho. Então, o que seria o que é o 1000 anos, esses 1000 anos? É quando o Cristo começa a reinar, quando ele senta no trono celestial à direita de Deus. E então, ali a igreja, os mártires, aqueles que morreram pela fé, como está em Apocalipse capítulo 20, esses estão ali reinando com Cristo. Nós já vivemos nesse milênio, que é o período do avanço do evangelho, ok? É o período em que Satanás não tem mais autoridade para enganar as nações, porque ele foi amarrado. A ideia de amarrado não é que ele deixou de atuar. Nós sabemos que Satanás continua atuando, continua enganando, mas agora não como ele fazia antes. Ele faz estrago, mas agora o evangelho continua avançando. É bom que a gente lembre que se você olhar no texto, se você tiver alguma familiaridade com o grego, quando Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ali a ideia é da igreja se defendendo, não atacando. No contexto da batalha espiritual, é eu saqueando o reino de Satanás. Mas não, Jesus já o fez quando entrou com o reino de Deus. Cristo já amarrou o valente, já restringiu a ação de Satanás. Cristo já invadiu o reino de Satanás. E a igreja agora, ela avança. E a ideia de não prevalecer é que ela está se defendendo. Enquanto ela avança, Satanás ataca e ela se defende. A mesma ideia está em Efésios capítulo 6. A igreja se defendendo dos ataques do maligno, porque ela está adentrando nos reinos e nações, aí pregando o evangelho. Por isso que Mateus 28 diz o quê? Eu te dou autoridade para ir. Ir para onde? Para todas as nações. Satanás agora não tem mais o poder, a força de enganar as nações. Essa autoridade, Deus tirou dele isso, dando toda a autoridade dos céus e da terra para Cristo. E essa autoridade é dada à igreja para que ela pregue. Por isso que Satanás está amarrado, tem o seu poder restringido por causa do avanço do evangelho, ok?
É interessante que quando Cristo ressuscita, ele sobe aos céus, fica à direita de Deus, ele envia o Espírito Santo no Pentecoste. E o que acontece no Pentecoste? Os apóstolos falam a língua das outras nações. Indicando o quê? Que o evangelho agora chegará às outras nações. Porque tem muita gente que tem dificuldade com essa ideia de Satanás estar amarrado. Uma grande dica para você interpretar o livro de Apocalipse é você olhar o Apocalipse à luz do Antigo Testamento. O background, o pano de fundo do livro de Apocalipse é o Antigo Testamento. Ele cita Daniel, ele cita Zacarias, ele cita o Êxodo, ele cita alguns trechos de Gênesis por trás do livro de Apocalipse. Então, qual o problema, por exemplo, que se levanta para o pré-milenismo? É que o pré-milenista, ele entende que ele é bem claro, se você ler Lade, que é um pré-milenista na sua teologia do Novo Testamento, ele entende que a única passagem clara, direta sobre o milênio é Apocalipse capítulo 20. Então, o que eles fazem? Eles pegam Apocalipse 20, ok? E a partir de Apocalipse 20, interpreta as outras passagens. Está errado. Você tem que interpretar as outras passagens para entender Apocalipse capítulo 20. E o que nós vamos entender? Que na literatura apocalíptica, seja ela bíblica, ou seja a literatura que ficava ali nos círculos judeus, dos judeus antes de Cristo, ok? Já existia a ideia de amarrar a serpente, já existia a ideia de amarrar o dragão, ok? Por exemplo, quero dar um exemplo para vocês. Isaías capítulo 24. É uma passagem que cita o dragão, que cita a serpente sendo amarrada. Isaías capítulo 24, que indica que na vinda do Messias, ele iria amarrar o grande dragão, a serpente. Isaías 24, verso 21. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Ou seja, ele será trancado durante muitos dias, por um tempo determinado. Apocalipse capítulo 20. Satanás está amarrado por muitos dias, por um tempo determinado. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, algumas traduções dizem aqui dragão, matará no mar a serpente aquática. Então, no Antigo Testamento já falava que Cristo, na sua vinda, amarraria a serpente, amarraria o dragão. Ok? Então, para o amilenista, nós já estamos vivendo num milênio simbólico que vai durar da vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Nesse período, Satanás está amarrado, ele não tem mais o poder de enganar as nações, porque o evangelho não está mais restrito a Israel, mas o evangelho agora está chegando às outras nações. Essa seria a ideia dos amilenistas, então, com relação a isso, ok? Vamos lá para Apocalipse novamente, capítulo 20. Observe que o texto, ele diz assim, verso 4, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Para quem foi dada autoridade? Para a igreja. Ela julga como? Ela julga por meio da pregação do evangelho. Quem não crê será condenado, quem crê será salvo. A igreja tem essa autoridade. Aí, olha só, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Para os pré-milenistas, nós vamos ver no próximo
domingo, a ideia aqui é que essas almas, essas que serão ressuscitadas para viver no milênio na Terra literal, com os corpos glorificados, ok? Aqui os amilenistas têm problema com isso. Imagine, a gente vai viver na Terra com os corpos glorificados no meio dos pecadores, né? Com seus corpos normais, os coitadinhos, né? Então os amilenistas veem dificuldade com isso. A pergunta é, onde aparecem essas almas? Qual outro lugar da Bíblia que essas almas aqui, decapitadas, aparecem? No capítulo 5, elas aparecem rogando a Deus que seja feita justiça aos mártires. No capítulo 6, Deus responde dizendo que eles serão... que a justiça será feita por eles. Essas almas aparecem lá. Por que o termo decapitados ele usa aqui? Lá em Apocalipse 5, ele usa aquele que foi morto. Por quê? Porque a ideia é que Deus fará justiça aos que foram assassinados e aos que foram decapitados. Por que ele usa o termo decapitado? Apocalipse capítulo 2, que ele fala de Antipas. A época que o Apocalipse foi escrito, a igreja na Ásia viu que Antipas ele foi provavelmente decapitado na praça pública. Por que ele foi decapitado? Porque Antipas era um cidadão romano. Somente os cidadãos romanos é que tinham, dizer assim, uma morte digna. Eles eram decapitados na praça pública, assim como Paulo, segundo a tradição, foi decapitado. Então, é como se estiver dizendo, olha, esses que vocês viram morrer, é o que Apocalipse 20 está dizendo, esses que tiveram as suas almas decapitadas, e aqueles que foram mortos, a expressão, tem versão que diz assassinado, ok? Identificando aqueles mortos com Cristo, que também foi morto, também, ok? Eles agora, capítulo 20, verso 4, estão num trono reinando com Cristo. Então, quando ele fala aqui no verso 4, que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, essa ideia aqui é essa, eles ressuscitaram espiritualmente. Ok? Onde é que João usa a mesma expressão? Ressurreição, em João, não significa só ressurreição corporal. Tem passagem que se fala da ressurreição espiritual, que é quando você é regenerado. João capítulo 5. Quem crê será ressuscitado. Aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz e serão salvos. Então, aqui, a ideia é o seguinte. Lembre que são as 7 igrejas da Ásia que recebem essa mensagem, estão padecendo perseguição, e aí não sabemos, aí depende da sua linha, se é Nero, se é Tito, ok? Se é Domiciano, essa figura. Mas é o seguinte, esses que foram mortos, que estão perseverando até o ponto de chegar até o ponto de morrer, se for preciso, não se preocupe, eles estão agora reinando com Cristo, porque eles estão ressuscitados, eles reviveram. Aqui ele não está falando de ressurreição física, mas ressurreição espiritual. É por isso que, se você observar, ele diz assim, no verso 5, o restante dos mortos não voltou a viver. Quem são esses restantes dos mortos? Os incrédulos. Eles não passaram pela essa ressurreição no sentido, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Aí ele diz, esta é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Aí verso 6, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre ele. Que é a segunda morte? Você vai ver depois. É o lago de fogo e enxofre. Esses que ressuscitaram espiritualmente, que agora estão reinando com Cristo, eles não irão ser enviados para o lago de fogo e enxofre. Então, quando você olha para o todo do livro do Antigo Testamento e para o todo do livro de Apocalipse, você então entende que nós estamos vivendo um milênio simbólico, onde Cristo, junto com a sua igreja, aqueles que ressuscitaram espiritualmente, olha que o texto fala de almas, ok? Que eles ainda não têm um corpo ressuscitado, estão com Cristo reinando no céu.
eles estão no capítulo 4 e 5, rogando a Deus para que ele faça justiça, e no capítulo 20 responde isso. A justiça está sendo feita, eles estão reinando com Cristo, e o evangelho está avançando, e as nações estão sendo julgadas. Então, a presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo. Então, Satanás, quando terminar esse período, será solto, ok? E junto com o anticristo, com o falso profeta, eles irão perseguir a igreja. Mas os amilenistas creem no arrebatamento? Creem sim. Eles não creem no arrebatamento secreto, como nós vamos ver que é a visão dos dispensacionalistas, ok? Eles creem que, quando é que o arrebatamento acontece? O arrebatamento acontece quando Cristo vier, Satanás é solto, Satanás ele vai enganar novamente as nações. Observe que ele é preso para não enganar as nações, ok? Em Zacarias capítulo 13, ele também é um acusador dos irmãos. Então, quando ele é preso, ele não pode mais enganar as nações, porque o evangelho agora avança por todas as nações, e ele não pode mais acusar os irmãos, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que o poder dele é restringido. Mas ele será solto para enganar novamente as nações. E aí os amilenistas não entendem que haverá uma batalha literal no Armagedon, ali em Meguido, ok? Os amilenistas entendem que ali é um símbolo da batalha entre o bem e o mal, entre Cristo contra Satanás, entre o povo de Deus contra o povo do diabo, aqueles que não seguem a Deus, ok? Os amilenistas não entendem que, primeiro que Meguido é desse tamanhozinho, se você for ver o mapa, eles não entendem, nós vamos ver no próximo domingo, que Satanás vai liderar um exército com tanques, armas, bombas. Eles vão para atacar Jerusalém e Meguido, junto com os anjos. O povo de Deus, tudo armado, eles vão lutar contra o povo de Satanás. Gente, só precisa um anjo fazer assim, ó. E todas as nações estariam sendo destruídas. Não. A ideia é o seguinte, aqui, é que Satanás é solto, ele engana as nações para perseguir a igreja, por meio do anticristo, por meio do falso profeta. A igreja vai ser perseguida, e aí Jesus fala que, lá em Mateus 24, que será por pouco tempo, por causa dos eleitos, vai ser por breve tempo essa perseguição. Então, Cristo vem, arrebata a igreja nos ares, para que a igreja não sofra o juízo de Deus sobre o mundo. Então, ele crê no arrebatamento nesse sentido. Não é 2 etapas, não é escondido. Não, Satanás é solto, engana as nações. Há uma perseguição, que é a última perseguição severa contra a igreja. Então, Cristo vem, a igreja sobe, ele traz o juízo, aí vem um julgamento, depois do juízo, vem um julgamento do justo e dos ímpios. Nós vamos ver que os pré-milenistas entendem 2 etapas de julgamento, os amilenistas não entendem que só há um julgamento, onde vai ser julgado os ímpios segundo as suas obras, onde vai ser julgado o justo segundo as suas obras, para o recebimento de galardão, e depois, então, começa os novos céus e a nova terra diante do Senhor. Então, essa é a ideia. Então, os crentes terão capacitado e unido novamente com o Espírito, entrarão no pleno gozo do céu para sempre. Os incrédulos serão ressuscitados no mesmo dia que os justos, enfrentarão o julgamento final e a condenação eterna, ok? Todos, de uma vez, comparecerão diante do tribunal de Deus. Não será um julgamento separado, você vai entender isso melhor quando a gente falar do pré-milenismo, ok? Quais são os argumentos em favor do amilenismo? Em toda a Bíblia, os amilenistas dirão há apenas uma passagem que parece ensinar um futuro domínio milenar de Cristo aqui na Terra, e essa passagem em si, ela é obscura. Aí o pré-milenista vai dizer assim, mas Isaías 65, vamos lá, gente, para Isaías 65. Observe como uma corrente milenar é importante para você entender alguns textos, principalmente do Antigo Testamento. Isaías capítulo 65. Verso 17. Eles dizem que essa passagem
ok, que vai até o verso 25, eles dizem que essa passagem que fala do milênio literal. É no milênio que essa passagem vai se cumprir. Por que eles dizem isso? Porque ele fala de que o pecado vai estar no mundo, que haverá pessoas idosas que vão viver por muitos anos, ok? Então, eles falam que aqui está falando do período do milênio literal. Mas olha só como começa Isaías 67, Isaías 65, verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Onde é que você lembra que essa mesma frase ocorre? Apocalipse, capítulo 21. Eis que faço novos céus e a nova terra. É só você ler lá. E as coisas passadas não serão mais lembradas. Essa passagem está falando não de um milênio literal, para os amilenistas, mas dos novos céus e da nova terra. Aí os pré-milenistas objetam aqui, mas ele fala que tem crianças, mas ele fala que elas vão viver até os 100 anos, né? Fala de morte, ok? Observe, gente, que o autor bíblico ele está usando uma linguagem humana para explicar a bem-aventurança eterna. Ele está procurando os termos que ele conhece para que o povo entenda o seguinte: olha como vai ser belo, olha como vai ser maravilhoso esse tempo. Você não precisa entender aqui de forma literal, ok? Ele está dizendo, olha como vai ser maravilhoso, o idoso vai viver até os 100 anos. Imagine um idoso que passa dos 100 anos, ser maravilhoso. Ele até usa uma linguagem do Éden, em alguns versos, para relembrar, vai ser muito melhor, claro, mas vai ser como se fosse o Éden revivido, só que muito melhor do que o Éden, porque não haverá a possibilidade de nós pecarmos. Então, o texto está falando dos novos céus e da nova terra. Ele não está falando do milênio literal, assim creem os amilenistas quando olham para esse texto. Quer ver um exemplo? Que os profetas usam linguagem hiperbólica e não precisa cumprir todos os detalhes? Atos capítulo 2. Quando está ali eles falando em línguas, Pedro se levanta e diz, se cumpre, ou se cumpriu o que está em Joel, capítulo 2. Aí ele cita o texto. O sol escurecerá, a lua não sei o quê. Isso aconteceu? O sol escureceu? Não. Mas ele diz assim, se cumpriu. É só você ler Atos capítulo 2, se cumpriu. Então, os amigos dizem assim, ele usa os profetas do Antigo Testamento, usa de uma linguagem hiperbólica, exagerada, humana, para tentar expressar como será a nova vida nos novos céus e na nova terra. Então, é assim que eles entendem essa questão, ok? Então, aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. O reino de Cristo no milênio não é um reino físico aqui na terra, mas sim um reino celestial. Efésios capítulo 2 diz que nós já estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Mas ainda também reinaremos no novo céu e na nova terra, que é a tensão entre o já e o ainda não. Eu ainda tenho um tempinho para dizer o seguinte, que para os amilenistas, isso não pode, isso também é importante. Há uma diferença da perspectiva da relação entre Israel e igreja. Nós veremos que para os pré-milenistas existem promessas para Israel no Antigo Testamento e existem promessas para Israel no Novo Testamento. Ok? A igreja para Israel, desculpa, a promessa para a igreja, a promessa para Israel, eles dividem, ok? Existem promessas que ainda irão se cumprir para Israel no futuro. Os amilenistas não entendem assim. Os amilenistas, eles entendem que a igreja hoje é o Israel de Deus. Por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 14.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos as promessas do Espírito pela fé, ok? Então, a igreja recebe as bênçãos de Abraão, é que diz aqui o apóstolo Paulo, ok? Então, olha só o que ele diz também no verso 16 de Gálatas, capítulo 6, verso 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, ok? Gente, a Bíblia está dividida em dois pactos, mas que na verdade é um pacto só, ok? Renovado por meio da cruz, da aliança que Cristo faz conosco na cruz. No Novo Testamento, como a gente observa aqui em Gálatas, Paulo diz que as promessas feitas a Abraão são dadas à igreja. Todas as promessas de Israel aplicam-se à igreja hoje. E para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, em Jesus Cristo, ela chega por meio da fé, por meio do Espírito Santo. Ok? Então, essa é a diferença. Segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso 9, se eu não me engano, é 2, verso 9, ali, títulos que eram de Israel pertencem à igreja, propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, aqueles títulos também pertencem à igreja. O que os amilenistas entendem se você fizer uma diferenciação entre Israel e igreja? É que você destrói a cruz de Cristo. Você destrói o que Cristo fez na cruz. Por quê? Efésios capítulo 2. Na cruz, de dois povos ele fez um povo apenas. Outro texto, Atos capítulo 15, verso 14, que diz que pela graça de Deus, nós somos agora um povo. E isso, para os amilenistas, isso destrói o argumento da reconstrução do templo. Nós vamos ver que para o pré-milenista, o templo será reconstruído. Ok? Mas os amilenistas dizem, não, mas isso não é literal, porque a ideia é espiritual. E de onde os amilenistas dizem que a reconstrução do templo é espiritual? Abra comigo Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Quando Atos, capítulo 15, verso 14, diz assim: Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito. Ele então cita Amós, capítulo 9, verso 11 ao 12. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. Ele não está falando de uma reconstrução literal, mas de uma reconstrução espiritual por meio de Jesus. Então, a ideia da reconstrução do templo é de uma reconstrução espiritual, apontando para nós como igreja, conforme está em Hebreus capítulo 10, que somos a nova Jerusalém, o templo santo do Senhor. Então, o tabernáculo não será reconstruído conforme o texto, ele já foi reconstruído por meio de Cristo, juntando de dois povos apenas um. Então, Deus hoje não tem dois povos. Deus tem apenas um povo, que é o povo de Deus, ligados pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, conforme Efésios, capítulo 2. Então, é por isso que, para os amilenistas, nós somos hoje o Israel espiritual de Deus. E quem é o israelita espiritual? Aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ok? Então, enquanto o pós-milenista crê que haverá uma ascendência do evangelho até chegar ao milênio literal, os amilenistas não, eles entendem que a tendência é uma queda, havendo apostasia, esfriamento da fé, perseguição da igreja, até que Cristo volte e assim estabeleça novos céus e nova terra e a gente viva eternamente com Deus. Então, basicamente, ok, teria muitas outras coisas para dizer, mas o assunto é longo. Essas são as principais linhas escatológicas dos amilenistas. Uau, muito bem.
Uma hora, rapaz, não, peraí, eu vou esperar dar 1 hora cravado. Você faltou 15 segundos, não dá. Brincadeira. Pastor Edson, nós temos, o pastor Laqueden já acolheu aí algumas perguntas, mas eu já quero abrir esse momento, primeiro agradecendo aí todos que estão participando, né, e compartilhando aí a sala, você estava olhando isso aqui agora, inclusive alguns amigos aí de outros lugares do Brasil, grande LH está aqui participando também lá de São Paulo. Eu queria, pastor Edson, o senhor, na verdade, o senhor, ó, que respeito, gostou? Deu um sorriso, muito bom. Você basicamente explanou a questão amilenista contrapondo o ponto do pré, né? E aí nós tivemos esse norte. Eu queria, se fosse possível, que você mostrasse qual que é a grande estrutura de linha do pré. Qual é o grande texto? Você fez os contrapontos, mas para ficar bem claro, qual seria ali o grande texto no novo e como é que vai se encaixando essa maneira de ver com o do antigo? Então, para que a gente tenha uma ideia melhor aí de textos bíblicos ou por que os pré-milenistas chegaram no entendimento deles. Independente das falhas, você foi pontuando, mas da linha básica aí do pré-contexto, ou pelo menos o grande texto do guia. Não, pois é, os pré-milenistas, eles partem do texto do Apocalipse 20. Ok? Opa! Eles entendem que tem uma... a gente vai ver isso no próximo domingo, eles, se Deus permitir, eles entendem que a leitura literal do texto é melhor. A não ser que alguma coisa no texto diga o contrário. Então, eles fazem uma leitura cronológica de Apocalipse. Um detalhe interessante que eles vão para o grego também, para a questão de estrutura. No capítulo 19 para o 20 aparece um Kai, que é um conectivo, eles entendem, então, que é uma continuação do 19 para o 20. Mas aí, quando você vai para o grego, a estrutura, a discussão do acusativo, que aparece 2 acusativos no capítulo 20, essas coisas aí não definem o significado do texto. Ok? Não definem. Então, eles pegam o Apocalipse 20 e entendem, isso aqui é literal. Ok? Isso aqui é literal. Não necessariamente os 1000 anos. Tem pré-milenistas que entendem que é um 1000 ano literal de reinado de Cristo em Jerusalém, no seu trono, ok? Mas não que necessariamente tem que ser 1000 anos literais. Outros entendem que é 1000 anos mesmo, mas é Apocalipse 20. Então, a partir de Apocalipse 20, eles interpretam as outras passagens. Então, Isaías 65, o que eles entendem? Opa, essa passagem aqui não fala do novo céu e da nova terra. Ela é literal. Ela está apontando, então, porque vai acontecer no período do milênio. Porque em Apocalipse 20, ele não fala nada do que vai acontecer nesse milênio literal. Aí eles vão para o Antigo Testamento, por exemplo, para buscar as respostas para o literal. Isaías 11, Isaías 67, 65, verso 17. Então, eles interpretam os outros textos à luz de Apocalipse 20. Os amilenistas dizem o seguinte, não, mas aí é um problema. Não é assim. Você tem que interpretar o Apocalipse 20 a partir dos outros textos. É o contrário. Não é Apocalipse 20, que é um texto obscuro, que vai interpretar, lançar luz para as passagens anteriores. Pelo contrário, são as passagens anteriores que tem que lançar luz em Apocalipse capítulo 20. Ok? Então, eles pegam Apocalipse 20, eles pegam o sermão escatológico de Jesus, como literais, né? Por exemplo, e várias passagens do Antigo Testamento. Eles pegam Zacarias, capítulo 14, ok? Nem todos os pré-milenistas fazem isso, mas eles entendem ali que foi o que aconteceu em 1948, quando a ONU declarou o Estado de Israel. Ok? E para os amilenistas isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque quando você observa ao longo da história, os pré-milenistas tentaram encaixar o anticristo na história. Ok? Opa, o anticristo é o Papa. Opa, claro que amilenistas no passado cometeram esse erro. A Confissão Batista disse que o anticristo era o Papa. Né? Tá a Vespa aí nos Estados Unidos, a Vespa asiática. Né? Opa, o gafanhoto lá de Joel. Né? Lá é Vespa, não é nem gafanhoto. Né? Então, assim, esse para os amilenistas, é muito perigoso você tentar encaixar pessoas e eventos
no livro de Apocalipse, ok? O amilenista entende que é literal a pessoa do anticristo, do falso profeta. Um governante que realmente virá, que fará poderes, que fará milagres, ok? Mas o amilenista é temeroso em fazer isso. Há muitos riscos em fazer isso. Deixa eu dar um exemplo. O 666. Né? Tem pré-milenista que acha que é um chip de verdade. Ok? Mas quando você lê o contexto de Apocalipse ali, o que é a marca da besta? São aqueles que não se dobram, que não adoram o imperador. Um exemplo, o próprio Apocalipse dá Antipas. Provavelmente, segundo a tradição, Antipas foi obrigado em praça pública a adorar a imagem do imperador. Ele disse não. Então ele foi o quê? Decapitado. Por quê? Porque ele tem a marca de Cristo nele. Ele foi selado por Deus. Ele não tem a marca da besta. Quem que tem a marca da besta? Aqueles que se dobram perante o imperador. Quem que tem a marca da besta? Quem não tem a marca da besta, que eram os cristãos, o que aconteceu naquela época? Aqueles que não se dobravam, não eram mortos pelo imperador, mas não se dobravam. Eles não podiam comprar. Eles não poderiam trabalhar. Ah, você é cristão? Eu não vou dar emprego para você. Então, aqueles que não se dobravam, aqueles que não tinham a marca da besta, que não adoravam a imagem do imperador, ok? Mas se você pegar o 666, no grego, na verdade, é soma, 6 mais 6 mais 6, no grego. Aí, quando você pega o texto grego e translitera para o hebraico, dá Nero. Então, o livro de Apocalipse foi escrito na época de Nero, a besta aqui é Nero, historicamente falando, claro. Ok? Só que se você somar... Só que Domiciano, qual era o nome dele? Titus Domiciano. E a palavra grega para Titus, a soma 666, dá Titus também. Então, Domiciano é que é a besta. A palavra latino, por muitos cristãos daquela época, também, se você somar o 666, dá o quê? Latino. Né? Se referindo aos romanos ali, dos imperadores de modo geral. Até Hitler vai dar 666. Entendeu? Então, assim, essa ideia de que ter esse cuidado de não literalizar tudo. Então, basicamente é isso, Ramon. Eles pegam o Apocalipse 20, entendem que é literal, e a partir deles interpretam os outros textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lade, na sua teologia do Novo Testamento, ele é pré-milenista. Mas lá diz assim, é complicado. Ele mesmo entende que é complicado porque só existe uma passagem clara sobre um reino milenar na Terra. Apocalipse 20. Entendeu? E aí eles pegam os outros textos para encaixar o que dá ali em Apocalipse 20. Ok? Então, basicamente, é isso. Você falou aí da questão do latino, né? Nesse aspecto, no Brasil, nós temos um latino aí que pode ser considerado uma grande besta, porque é uma música que não é de Deus, né? Mas fechando aqui o parênteses, até o pastor Laqueden gostou dessa, ele fica disfarçando o riso, assim, com a mão na boca, sabe? Então, para os queridos que estão acompanhando, a ideia, de fato, é explanar, né? Mostrar um pouquinho, e nós já percebemos, eu quero destacar isso com os irmãos, a grande dificuldade ela consiste exatamente nesse entendimento do que seria literal ou não, né? Essa é uma ponta que é complexa para a gente harmonizar aí com os textos bíblicos. Então, já fica esse alerta sobre como olhar, porque o que eu tenho percebido nesses dias, você deu um exemplo bacana, né? Começou a circular nos grupos de WhatsApp aquele negócio da vespa gigante lá nos Estados Unidos. Né? As pessoas no desespero ou na aflição de estarem passando por dificuldade, elas ficam tentando encaixar Então, às vezes, as pessoas nem se tocam. Gente, mas isso aqui tem uma sequência. E aí, né, acabam colocando de maneira aleatória acontecimentos, querendo encaixar no Apocalipse. Eu lembro bem, eu não sei se o Laqueden muito novo, não sei se ele já era convertido em 2001. O Edson, você já era convertido em 2001, Edson? Já, 99. Já, né? Então, o que aconteceu ali? As torres, né? O 11 de setembro. Foi 2001, né? O 11 de setembro de 2001. Então, eu lembro bem da experiência na época que o mundo ficou
boquiaberto, e saudade quando o mundo ficava boquiaberto com algo específico num lugar só, né? Que agora as coisas estão na proporção global mesmo, né? Tá todo mundo travado em tudo quanto é lugar. Mas eu lembro que na época havia aquela necessidade de encaixar os acontecimentos do Apocalipse, e tem lá Apocalipse, eu não lembro se é 16 ou 18, que fala da grande Babilônia, da fumaça que é vista, que o comércio da terra, e aí tinha gente, olha, está acontecendo aqui Apocalipse 16. Então, sem se preocupar com essa sequência. Então... Teve uma pessoa que me perguntou, Ramon, uma vez, se a renúncia do Ratzinger era o cumprimento de Apocalipse 13. Entendeu? Eu lembro, não sei se você lembra, quando o Rick Warren lançou o programa Peace, teve gente que disse que ele era o anticristo. Entendeu? Eu quero só tirar bem aqui uma dúvida que eu vi, que eu acabei vendo aqui de relance, Ramon. É o seguinte, quando Satanás for solto, ok? Quando Satanás for solto, haverá uma perseguição da igreja, sim, ok? Ela só vai ser arrebatada depois, quando Cristo volta, arrebata os crentes, é quando Cristo trará o julgamento, ok? Então, os amigos entendem que a igreja passará por uma tribulação, que é uma perseguição, quando Satanás for. Tá. Passo a bola para o Laqueden, porque ele está olhando aí outras questões também que foram surgindo. Então, Laqueden, contigo. Eu creio que, basicamente, o pastor Edson, ele conseguiu dirimir praticamente todas as dúvidas que foram colocadas aí. Muitas perguntas que foram surgindo aqui ao longo dos comentários, eu creio que ele foi deixando bem claro. Então, uma das perguntas, acho que o pastor Ramon fez, era das dificuldades nos sistemas apresentados hoje. Então, eu acho que isso foi respondido. Eu acho que essa questão da literalidade, dentro da perspectiva do que ele trouxe, até do amilenismo, e aí a gente tem que ver que ele está tratando a partir de um sistema, está trazendo a visão de um sistema dentro de todo. Outros sistemas vão pensar diferente. Então, esse olhar, essa perspectiva, ele está contemplando hoje, nessa primeira série de estudo, uma área mais especificamente, a grosso modo. Nos outros domingos, nós vamos começar a enxergar outras coisas com mais amplitude. Diga, pastor. Até a gente explicar, viu, Ramon, que didaticamente qual foi a minha ideia. O amilenismo e o pós-milenismo têm semelhanças, ok? Se diferenciam no final, que eles entendem que o mundo passa, que o evangelho vai triunfar, a maioria das pessoas vão se converter, e então nós teremos um período de paz e prosperidade, um período áureo, ok? De repente começa os 1000 anos aqui na Terra, um período de paz e prosperidade. Os amilenistas, quando chegam, e não creem nisso, eles creem que nós já vivemos no período do milênio simbólico. Então, vai piorar as coisas para os cristãos, ok? Vai piorar as coisas para os cristãos. A perseguição vai aumentar até chegar o dia da grande tribulação para os cristãos. O sistema milenista, ele é mais simples, ok? Ele é muito mais simples de tudo, ok? Cristo veio, ok? Nós estamos vivendo um milênio simbólico, onde Cristo está reinando com a igreja, o evangelho está avançando, Satanás com o anticristo perseguirá a igreja, ok? Cristo vem, arrebata os crentes, traz o juízo sobre o mundo, os crentes ressuscitados e os ímpios também ressuscitados passam pelo julgamento, os ímpios serão lançados no lago de fogo de enxofre com o anticristo, com Satanás, e depois, então, começa o novo céu e a nova terra com os crentes redimidos, com seus novos corpos glorificados. O sistema milenista é muito simples, ok? Agora, quando a gente chegar no sistema pré-milenista, aí sim é bem mais complexo. Eles têm, até os pré-milenistas entre si têm muitas diferenças, e quando a gente vê o pré-milenismo, eu vou fazer as mesmas coisas, pontuar, aqui o pré-milenismo pensa assim, lembra do que eu falei do amilenismo? Aqui nesse texto, por exemplo, Apocalipse 20, eles entendem diferente, mas o amilenismo realmente ele é mais fácil de entender, um sistema ontológico mais simples.
Espera aí, você ainda vai voltar no pré-milenismo domingo que vem? Não, no domingo que vem eu vou falar do pré-milenismo. Domingo que vem você vai... dispensacionalista. Tá. É porque, assim, existem algumas questões... eu fico feliz que você foi, assim, agora de um consolo extremo, você acalentou as nossas almas dizendo que estamos passando no tempo bom, né? Que estamos na época boa da história. Vai piorar. Então, calma, gente, calma, porque o Senhor continua conosco. Brincadeiras à parte, até estão conversando. Então, pessoal, prestem atenção. No próximo domingo, nós teremos algumas pontas aí, até para entender a dificuldade de muita gente com amilenismo, está justamente nessa questão de já vivermos, né? De, como você ressaltou no meio da explanação, a questão do Satanás preso ou não em plena atividade, porque nós temos muitas coisas acontecendo no mundo, guerras cada vez piores, temos aí problemas, nós temos muitas coisas acontecendo. Então você para, caramba, se Satanás está com a atividade reduzida, bate aquele desespero. E tem um ponto também... Assim, a ideia... Só terminar aqui, Edson, porque tem um outro ponto que ele é muito sensível, que é a maneira de enxergar o arrebatamento. Porque a questão que você colocou é um evento ali, né? Cristo, a igreja sobe, nós temos aquela ideia, inclusive, não só pelo Apocalipse, mas com Paulo, do arrebatamento, um evento destacado. Então, para acalmar o coração de alguns, que eu já estava lendo os comentários aqui, isso ainda será colocado, né? Então, só para que os irmãos entendam. Não é tudo hoje, os outros domingos nós estaremos falando. Diga, Edson. Então, eu quero... É o seguinte, vou pontuar algumas coisas que você falou. Quando a gente fala de restrição, não é que ele não está agindo, ok? Ele continua agindo, ele anda em derredor procurando quem possa tragar. No texto de Apocalipse, a ideia é que ele não, quando ele é amarrado, a ideia de que ele não acusa mais os irmãos, como ele faz lá em Zacarias, acusando Israel dos seus pecados, okay? E ele não tem mais poder de enganar a nação. Ele se enganar é que ele não tem mais autoridade de enganar nações, porque essa autoridade foi tomada por Cristo na cruz. Então, agora a igreja está avançando, e as outras nações agora estão ouvindo o evangelho. Antes do Antigo Testamento, não. Antes do Antigo Testamento era só Israel. Pontualmente os gentios ouviam, ok? Como a rainha de Sabá. No Novo Testamento, da mesma forma. Pontualmente você vê gentios ouvindo o evangelho, ok? Mas Jesus deixou bem claro, eu estou expulsando o príncipe deste mundo. Ele não tem mais autoridade. Ele continua enganando, ele continua, mas não todas as nações. Agora o seu poder é restringido pelo avanço do evangelho de Cristo, ok? Então, meu objetivo hoje era só apresentar o amilenismo e o pós-milenismo, que são muito iguais. Então, é por isso, Ramon, que... E aí você deu um ponto importante. Por que o nome é pré-milenismo? Porque o arrebatamento é antes do milênio. Aí nós vamos ver as três correntes pré-tribulacionistas, três correntes tribulacionistas. Por que o nome é pós? Porque eles entendem que o milênio literal a tribulação acontece depois do pós. Okay? Depois do milênio, a perseguição da igreja, pós-milenismo. Por isso que eles são pós-milenistas. Não, porque que é amilenismo? Porque que é milenismo realizado, que nós já estamos vivendo. Eu entendo que no próximo domingo, pré-milenismo histórico e dispensacionalista, eles têm algumas diferenças. Né? O mais tradicional histórico, dispensacionalismo, né, no Brasil, nós vamos ver essa diferença, aí vamos ver as correntes tribulacionais. Eu entendo que para muita gente o amilenismo é algo novo, né? Eles ficam pensando, cadê a tribulação? Cadê a tribulação? Tá? A tribulação acontece quando, num tempo determinado da história, Satanás vai ser solto, vai perseguir a igreja, e ali acontece a tribulação da igreja, ok? E aí depois é que Cristo vem derramar o juízo e arrebata a igreja. Edson, você colocou, focando agora no amilenismo, mais dois pontos bem sensíveis aí, inclusive que eu vi perguntas, né?
Primeiro, você coloca e já deixa claro na questão de que a igreja assume, vou usar essa expressão assim, assume as promessas de Israel. Nós vivemos num mundo em que muitas igrejas acabam ficando cada vez mais judaizantes, né? E você deixou bem claro e fala sobre isso, inclusive não entendendo que a criação do Estado de Israel, ela se encaixaria na questão profética. Então, essa maneira de ver a relação com Israel, e resultando lá na frente, que eu vi também uma pergunta aqui, o entendimento, até teve uma pergunta, acho que foi do Luiz, né? Então, o Jardim do Éden passa a ser tudo lá no final. O paraíso é a terra, é a visão, essa nuance que tem, né? Que a gente tem do céu como um lugar fora, e lá a questão da terra com esse paraíso. Inclusive, os TJs, eles vão ter uma crise terrível, né? Com essa questão do paraíso aqui na terra ou não. Então, salienta de novo essa questão de Israel e lá na frente, a da terra restaurada ou do Éden, é aqui mesmo ou não, como é que fica dentro do amilenismo? Aí vai me complicar. Porque aqui a gente não vai ter tempo para falar do novo céu e da nova terra e tirar dúvida, não. Mas assim, o problema pelo menos é de geograficamente falta de falando. O problema é de falta de leitura do texto, mas prestar atenção no texto bíblico, né? Porque o texto bíblico é bem claro. Tanto, aí como se diga, tanto o pré-milenista quanto o amilenista crê nos novos céus e na nova terra, ok? A discussão é o que acontece antes, ok? Todos eles creem nisso. O que a gente precisa entender? Quando o crente morre, há uma separação da alma com o corpo. E essa alma, então, vai para o céu, o céu de Abraão, ok? O lugar que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ímpio, quando morre, a sua alma, há uma separação da alma com o corpo, e a sua alma vai para o Hades. Ele já vai sofrer. Tá? Você disse, depois, sim, que muitos cristãos também precisam entender. O julgamento dos Deus, ele já está no julgamento. Só que o julgamento é para o nível de castigo que ele vai sofrer no lago de fogo e enxofre. Porque Paulo deixa bem claro, vai ser segundo as suas obras. Jesus falou que muito castigo, que castigo maior terá Judas. Ok? Então, haverá níveis de castigo no lago de fogo e enxofre, ok? Mas esse castigo é corporal, ele vai ser lançado com corpo e alma no lago de fogo e enxofre, ok? O justo crente, que passa pela primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, João capítulo 5, ok? Ele vai esperar o julgamento, ele já está descansando das suas obras, vai esperar o julgamento, para então ele ir para o julgamento com o corpo transformado, ele vai ser ressuscitado. Ressurreição é a palavra também para a ideia da ressurreição do corpo. A morte é um rompimento dessa integralidade do homem, ok? É a separação do corpo e da alma, ok? Na ressurreição, novamente eu vou receber o meu corpo, só que esse corpo transformado. Claro que, graças a Deus por isso, né, Ramons? Deus vai transformar as nossas feiuras, né? Vai fazer uma bela plástica, o nosso corpo vai ser belo, bonito, né? Então, aí, com o corpo glorificado, a gente participa do julgamento, ok? Para receber de galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, ok? Haverá graus de recompensa. O que é o galardão? Não sei. Alguns acham que são funções que nós iremos exercer, ok? Quando o julgamento dos crentes acabarem, os ímpios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e os crentes, então, Apocalipse 21, eis que vem novos céus e nova terra. Observem Apocalipse 21, que a nova Jerusalém, o quê? Desce. Hebreus capítulo 10, quem é o Monte Sião? Quem é a nova Jerusalém? A igreja. A igreja desce de onde? Do céu. Depois do julgamento, Deus fará novos céus e nova terra.
essa terra será transformada, assim como o nosso corpo será transformado. Essa terra não deixará de existir. Romanos, capítulo 8, diz que a natureza geme esperando a redenção, não a destruição. Ela espera a redenção, a sua salvação, ok? Então, os crentes, irão, a Nova Jerusalém desce, Apocalipse 21, e o que o texto diz? O tabernáculo de Deus também desce, e ele estará entre os homens para sempre. Então, a ideia é que como se fosse uma fusão entre os céus e a terra, e nós vamos viver nesta terra transformada, haverá coisas semelhantes, haverá novas coisas, e nós vamos viver aqui para sempre, com o Senhor conosco. Observe que todo o Antigo Testamento, o movimento é de Deus descendo e não do homem subindo. É Deus fazendo de tudo para que ele venha morar para sempre conosco. Então, o último estado do ímpio não é o inferno, não é o Hades, é o Geena, o lago de fogo e enxofre, onde ele vai sofrer o castigo de acordo com as suas obras, com o seu corpo, não transformado, mas com o seu corpo. Só você ler Apocalipse 20. E o crente, com seu corpo transformado, o último lugar não é o céu, mas os novos céus. Qual é a diferença para o testemunho de Jeová? Os testemunhos de Jeová, eles ensinaram que 144 mil testemunhos de Jeová, quando se completasse, Jeová voltaria para buscá-los. Quando se completou o número, acho que foi na década de 80, se eu não me engano, eles tiveram que refazer a teologia. Eles disseram, não, 144 mil vão ser privilegiados, vão morar com Deus no céu. E o restante dos testemunhos de Jeová vão morar aqui na terra com uma certa transformação, mas a terra praticamente igual, okay? A nossa. Porque ao eco do Éden, o mundo criado começa no Éden, no jardim. A árvore da vida está lá. Quando o homem peca, você não tem mais acesso a ela. E o mundo termina onde? O novo céu e a nova terra. Tem um jardim, e você agora tem acesso a ela, simbolizando ali a vida eterna. Você não morre mais. Só que no Éden do novo céu e da nova terra é melhor do que o Éden antigo. Por que é melhor? Não tem Satanás para nos tentar, não tem o pecado e o mal. Então não haverá possibilidade de pecar. Então será muito melhor do que o Éden antigo. Né? Mas observe, ó, começou no Éden e vai terminar onde? No Éden, que é a terra. Muito bem, estou vendo aqui, queridos, esse é um assunto que quanto mais nós falamos, mais dúvidas são levantadas. Então, quero acalmar o coração dos irmãos aí no que diz respeito. Primeiro, isso que nós fizemos aqui está registrado aqui no Facebook. Os irmãos vão poder voltar quantas vezes quiserem, vão poder compartilhar, vão poder assistir de novo. Eu sei que esse é um horário sensível, inclusive, perdoem-me a minha falta de educação, num dia como esse, eu não abri dando Feliz Dia das Mães, então me perdoem, hoje é o Dia das Mães, né? Muitas de presente, nem sequer cozinharão hoje, apesar de não ter restaurante para ir, né? Então, a minha está aqui do meu lado olhando, querendo saber o que dá para fazer. Está fechado o restaurante, né? Então, não tem muita escapatória, né? Tem delivery. Mas, pois é, ela se adivinhou aqui o rosto que ela fez para mim, assim, tipo, tá, vamos pedir, né? Mas, enfim, quero dizer o quê? Que as irmãs e os irmãos poderão ver de novo. Não vamos acabar aqui. Semana que vem, se o Senhor não arrebatar a sua igreja, brincadeira, né? Semana que vem, nós estaremos aqui, domingo que vem, de manhã, falando e continuando a falar desse assunto. Porque eu estou percebendo algumas perguntas que estão surgindo, na verdade, elas são perguntas que é o que acontece mesmo. As pessoas misturam todas as correntes. Fica tudo misturado. E aí fica sem entender, querendo encaixar tudo nas correntes. Então, semana que vem, nós estaremos falando do pré. O pastor Edson já deu uma boa dica. A questão aí é a maneira de ver o arrebatamento e a volta de Cristo. Então, isso é que vai norteando os pensamentos. Então, você vai poder assistir de novo. A dica nossa é essa. Veja de novo. Muitas pessoas estão, de fato, aí com as rotinas alteradas, com mais tempo disponível. Então, reveja essa aula,
né, as perguntas, e aí no próximo domingo nós estaremos falando novamente. Diga, pastor Edson. É só para indicar autores amilenistas, né? Se você tem interesse de estudar mais profundamente o amilenismo, você tem o William Hendrickson, ele tem um livro chamado Mais que Vencedores, da editora Cultura Cristã. Você tem o Michael Wilcock, que é A Mensagem do Apocalipse, que é um livro da ABU, é um livro de perspectiva amilenista. Você tem o Michael Orton, né? Você pode pegar, por exemplo, a teologia sistemática dele, também tem uma perspectiva amilenista. Sam Storms é um autor, só tem em inglês, né? Tem um livro em português, mas não é sobre escatologia. Mas se você sabe ler inglês, Sam Storms também é um bom autor. E aí no Brasil você tem o você tem o Heber Campos Júnior, você tem o Paulo Júnior e você tem o Leandro Lima. O Leandro Lima, ele é doutor em literatura apocalíptica, né? Ele já está fazendo um segundo doutorado no livro de Apocalipse. Então, um bom autor, Leandro Lima, que você pode estudar também para ter uma visão do amilenismo também, tá bom? Muito bem, então, da minha parte, eu agradeço bastante aos irmãos. Tivemos, depois o pastor Laqueden, o Edson, vai passar direitinho os números, né? O Facebook tem uma dinâmica diferente, mas já vi aqui, fiquei feliz com a quantidade de pessoas que estiveram acompanhando essa aula e muitos outros que estarão vendo novamente, né? Então, os irmãos que ficaram meio preocupados com algumas coisas, lembrem-se que, na dúvida, é melhor estar firme com o Senhor. Eu tenho dito muito isso, que assim, estamos vivendo um tempo que talvez comecemos a ver algumas correntes escatológicas caírem ou não, né? Porque isso tem muito a ver realmente com o que está acontecendo, é tudo muito novo, a gente tem uma tendência a querer encaixar tudo sempre no Apocalipse. Não estamos cegos, estamos observando que o mundo passa por uma situação nunca antes vivenciada, estamos diante de uma crise sem precedentes. Estava até, e sei que tanto o pastor Laqueden quanto o pastor Edson, eles acompanham e bem as notícias, a gente conversa no privado. Quer dizer, o que está acontecendo agora já superou em muito, por exemplo, a Grande Depressão lá da década de 20, né? Em termos de coisas que estão afetando as pessoas, não tivemos nada parecido com o que está acontecendo agora. É algo, de fato, que está acontecendo ali para se identificar num texto? O resumo de hoje, né? Precisamos ter cautela. Precisamos lembrar que o Senhor é Senhor da história, e o que nós estamos fazendo aqui é tentando estudar, entender um pouco mais os acontecimentos. Então, da minha parte, eu agradeço muito, pastor Edson, né, por esse momento aqui. Pastor Laqueden, meus queridos, pastor Laqueden, nesses dias tem se transformado aí num perito das mídias digitais, tem descoberto aí alternativas para melhorar transmissão, para melhorar a maneira como o conteúdo chega aos irmãos. Então, inclusive, estamos aqui, os três no Facebook, né? O Facebook, teoricamente, não permite mais que um. E estamos aqui pensando sempre na melhor maneira de continuar edificando a Igreja do Senhor através da palavra. Então, meu agradecimento aí ao pastor Edson, um grande abraço a todas as mães. À noite, na transmissão, vamos falar mais uma vez isso, e o pastor Laqueden, que tem possibilitado aí cada vez melhor a parte técnica aí das transmissões. Amém. Agradecer também ao pastor Edson, da minha parte, que Deus possa abençoar a sua vida, você possa continuar sendo esse homem de Deus, esse homem estudioso que leva a Escritura Sagrada àqueles que tanto precisam, explana ela de modo claro. E feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos acompanhando, aquelas que irão posteriormente também acompanhar. Meu abraço. E segue com a gente, próximo domingo a gente está aqui de volta e quarta-feira a gente vai ter também um momento muito especial com a série Dons do Espírito Santo, que vai se iniciar na quarta-feira. E hoje à noite, como o pastor Ramon falou, a partir das 18h30, culto de celebração na IBM, transmitido pelas nossas plataformas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, convide, compartilhe essa notícia. Hoje uma mensagem toda especial voltada para o Dia das Mães.
Fale, pastor Ramon. Rapidinho. Percebi aqui que alguns irmãos continuaram perguntando depois que a gente finalizou. Irmãos, algumas das perguntas feitas se enquadram em outras correntes. Então, se nós ficarmos aqui respondendo as perguntas todas, primeiro que a gente não acaba a esse momento, e segundo que muitas dessas perguntas serão enquadradas nas outras. E aí, quando terminarmos a exposição das correntes todas, aí a gente pode abrir, inclusive, ou de repente, viu, pastor Edson, podemos fazer um domingo só com essas perguntas depois das depois das correntes, tentando encaixar e entendê-las em cada corrente, porque essa confusão continua sendo muito grande. Se não respondemos a sua pergunta agora, acalme o seu coração, tá bom? Domingo que vem teremos mais, e no próximo, e eu tenho certeza que os irmãos vão entendendo aí essas colocações. Então, de um modo geral, tentaremos. Já passamos 5 minutos, a proposta era 1h30, né? Já estamos a 1h35, mas com certeza essas perguntas voltarão e nas próximas correntes elas serão feitas. É só isso, fiquem todos em paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, bom almoço aí para todos e até o próximo domingo. Anote, estude e vamos juntos. Deus abençoe.